Eu acho que a principal dificuldade para o pessoal replicar o que vocês fazem, o que a gente faz aqui no Grupo Primo, ou outras pessoas que conseguiram uma multiplicação de capital ao longo do tempo via mercado financeiro, é esperar o tempo passar. Eu Uhum. estava comentando, até no episódio que eu gravei hoje com o pessoal do Primocast, que teve um fundo de investimento que veio aqui, que era o pessoal da Guepardo, que está dentro do Sim. nosso fundo Arca. Eles são fundo de ação. E de 2001 a 2022, quando eles vieram, no espaço de 21 anos, eles tinham multiplicado o capital por 70 vezes. Uau. Ou seja, se alguém em 2001 desse 100 mil reais na mão dos caras, teria hoje 7 milhões de reais. Só que enquanto o fundo foi altamente vencedor, o cotista do fundo não foi. foi. Ele perdeu na média menos 2% ao ano. E isso não é surpresa, porque você tem casos também lá fora, do Peter Lynch, que foi um Sim. gestor altamente vencedor também. Você dava 100 mil dólares para o Peter Lynch, 13 anos depois ele te devolvia 2,8 milhões. Então ele ganhou dinheiro pra caramba, quase 30% na média ao ano. O pessoal da Guepardo ganhou uns 20%, só que o cotista do fundo Peter Lynch também perdia dinheiro. Perfeito. Então como é que vocês fazem? Hoje em dia vocês estão experientes, mas como é que Porque vocês saíam fizeram? antes, né? Saíam antes. Eles compravam na Vamos alta e dizer. vendiam na É. baixa. O cara pensar, eu não vou escolher ações porque eu sei que eu vou errar. Eu vou comprar na alta e vender na baixa. Então eu vou escolher um fundo. cara. E faz a mesma coisa. Como é que vocês fizeram ao longo da jornada para se blindar do ponto de vista psicológico? Porque é muito fácil na teoria falar, ó, quando tiver o caos é hora de comprar. Mas quando tá o caos a gente sempre pensa, mas esse caos é diferente, agora o mundo acabou. Exato. Bem É isso. verdade. Errando, né? Basicamente, Eu errando e acho que aprendendo. tomando na cabeça, acho que isso é o principal. E eu gosto muito de olhar para investidores vencedores. Eu sempre fiz isso ao longo da minha vida. Acho que foi assim até que eu cheguei no Barsi. E depois convivendo no dia a dia com o Barsi, a gente vê esse comportamento na prática, como que Total. ele funciona. Mas são investidores, na maior parte das vezes, e aí posso falar vários, um Luiz Alves, um Parisotto, Silvio Tini, tem tantos aí, Juca Abdala, etc. E é uma turma que tem um patrimônio significativo construído em bolsa de valores. Hoje tem ações, participações relevantes em várias empresas, e eles têm um comportamento muito parecido com o do controlador. Que, assim, se a gente for olhar, vamos pegar o momento atual que a gente está vivendo, né? O Barsi sempre fala isso, que ele tentou replicar o comportamento do dono, sendo um pequeno dono nas empresas. O que as empresas estão fazendo hoje? Você tem várias empresas que estão com investimentos monstruosos. Pega a Suzano, está fazendo um projeto no Centro-Oeste de 16 bilhões de reais, é o maior investimento privado do Brasil. Você pega várias empresas que estão com programa de recompras de ações abertos. Itaú, Vibra, Cosan, me ajuda aí, JBS, Itaúsa tava também. Vale, Itaúsa, Suzano encerrou, etc. Várias transações acontecendo no mercado. A gente teve a tentativa de compra do fundo Mubadala do Burger King, teve Cosan comprando Vale, BR Malls e Allianz BR Sonai. Malls, Itaú comprou Avenue. Avenue, e verdade. tal. Mas eu digo até de bolsa, né? Teve Fleury Pardini. Verdade. Então, você tem, além disso, Redditor Sul-América. A gente vai lembrar. Redditor Sul-América, mas é um monte de coisa É, um que tá monte. Tem acontecendo. muita. Tem Muito. Você tem controladores aumentando participação nas empresas que eles têm, e você tem acionistas relevantes aumentando participação. A Dynamo recentemente na Vibra, o Molina na Marfrig, tem um monte. Então, por que eu estou dizendo tudo isso para dizer por que você, pequeno investidor, deveria olhar ao seu redor e replicar o comportamento dessa maioria que muitas vezes não sabe o que está fazendo, ao invés de replicar de quem realmente entende. Né? Então, eu acho que tudo se resume a isso. É verdade. Eu acredito que, respondendo sua pergunta a respeito do comportamento, né? Eu acho que quando você começa uma carteira pautada em dividendos, cara, você tem um motivo violento para continuar, que é saber que você vai receber um dinheiro todo mês ou trimestralmente. Porque assim, a pergunta que a gente sempre faz é por que uma pessoa deixa o dinheiro na poupança por um ano, que é uma enormidade no Brasil, mas não consegue deixar um ano parado numa ação recebendo dividendo? O dividendo, ele ajuda você a criar o comportamento adequado na Bolsa de Valores. O ideal fosse, a gente acredita que fosse que as empresas pagassem mensalmente. Você tem os fundos imobiliários que embora a gente não invista, a gente acha que é legal, quem investe não tem problema.
Mas assim, o dividendo ele acaba criando, ajudando a enraizar esse comportamento que a gente sempre fala. Você ser investidor, eu sempre comparo como um halterofilista, o cara que vai todo santo dia na academia. Ah, mas hoje eu não tô com vontade de ir na academia. Não, mas você vai porque, cara, você tem um propósito muito maior. O investimento é a mesma coisa. O cara que é investidor, ele precisa continuar. É mês a mês, é pegar uma parte do salário e comprar, ir lá, pegar o dividendo e recomprar, e fazer isso numa constância. O dividendo talvez seja a arma, psicologicamente falando, né, que faz com que essa pessoa navegue de uma forma tranquila no mercado. Porque o mercado é maluco, né? Semana passada você tinha, por exemplo, um Banco do Brasil valendo R$46, você abre hoje, está 35. A gente tá falando de 2 semanas, uma queda vertiginosa numa empresa que, pô, demonstra bons resultados e tal. E a agência tá igual. A agência tá igual. É isso. Então é você isso. tem que usar o mercado a seu favor, como seu aliado. Se o mercado tá... porque as pessoas, na maioria das vezes, acabam sendo reféns do mercado. E deveria ser o contrário. Quando o mercado desaba, ele tá te dando oportunidade de aumentar suas participações a um custo muito mais baixo. Você pode comprar um dividendo barato nessa hora, uma participação barata, e é justamente a hora que a maioria se apavora. Então você tem muito mais ação sendo ofertada do que a demanda. E é aí que o preço desaba. Bom, para tudo a gente tem uma sigla aqui, né? É o famoso PDP. É o que são as características que você precisa ter para ser um vencedor nessa estratégia. Primeiro, prioridade. Segundo, disciplina. Terceiro, paciência. Né? São características que não necessariamente você nasceu Vixe, com o povo elas. Não tem nenhuma das três, geralmente. É tenso. Mas são características treináveis. Sim. Você aprende a se tornar assim, né? E descobre que se você tiver essas características, você chega mais longe, né? Então, é tudo uma questão de prioridade. Muita gente não tem prioridade, às vezes tá olhando para um foco, depois de repente muda, e aí, não, quero isso, quero aquilo. Se colocasse foco, ia ficar FDP aí. PDP, aí não dá. Fica uma boa sigla. PDP. Aí ficamos no PDP mesmo. Fica no PDP que é melhor. Bom, mas enquanto você falava, inclusive, Felipe, eu citei o Itaú, porque eu acho que o Itaú aproveita muito bem momentos de crise. Se volta lá atrás, em 2008, né, comprou o Unibanco. Aí você vai para 2016, quando tava aquele cenário nebuloso ainda, saindo de impeachment, um governo impopular, comprou parte da XP. Aí agora, né, que a gente tá num cenário também, que não é um cenário de céu de brigadeiro, muito longe disso, eles foram lá e compraram uma corretora no exterior, que é a Avenue, aproveitando essa tendência de que está cada vez mais fácil internacionalizar o capital. Então, eles não estão comprando quando a bolsa está no topo. Ao contrário, né, eles estão aproveitando momentos de mercado onde as pessoas estão mais pessimistas para comprar. E já aproveitando esse gancho, falando ainda do geral, antes da gente ir especificamente assim, para a parte das ações, como vocês escolhem, né, e falar do Best, que eu vi o pessoal comentando aqui o que seria, e alguns já respondendo, que acompanham vocês, inclusive. Mas sobre esse momento atual, o que vocês acham? Né? É uma oportunidade? Ou, olha, a bolsa está caindo, adiantando que vai vir, vai cair mais? Ou isso, como a estratégia é dividendos? Pouco importa o preço que você vai pagar, contanto que o fluxo de pagamento continue. Eu queria saber um pouco de vocês dessa visão do cenário que nós temos hoje. Olha, toda vez... A rede social é um excelente termômetro para isso. É verdade. Toda vez que você vê uma narrativa sendo repetida muitas vezes e sendo usada como uma verdade absoluta de que isso vai acontecer, você pode ter certeza que se você fizer o contrário, você vai se dar melhor. Você tem mais chances de se dar melhor. Boa. Isso é unânime. Sempre acontece isso. Então, todas as vezes que a gente tem algum grande marco, não, eu não vou comprar porque lá na frente vai cair. Geralmente ocorre ao contrário, né? Porque a bolsa antecipa movimentos. Então, se vai ter eleições, poxa, ela já precifica antes, entende? Então, quanto menos você ficar suscetível a esse tipo de achismo, mais fácil você toma uma decisão e melhores preços você pega. Então, agora, eu acho que a gente, respondendo, né, a pergunta, sim, eu acredito sim que é um momento de oportunidade. Obviamente que precisamos ficar alertas pelo que está por vir, né? Não é você fechar os olhos simplesmente e ficar alheio ao que está acontecendo, né? Porque é realmente, na minha opinião, muito grave. Mas isso não vai, de maneira alguma, mudar a nossa estratégia e mudar o nosso comportamento com os nossos investimentos. Porque na nossa experiência, nos últimos 53 anos do Ibov, foi assim. As boas empresas que estão na Bolsa se superaram. E saíram melhor, por exemplo, nesse período de crise. Quem se sai melhor? A padaria do seu Joãozinho, que o Felipe deu o exemplo no início, ou o açaí?
São empresas consolidadas que têm o potencial de repassar a inflação nos seus preços, né? Portanto, lucro e dividendo são métricas reais e são excelentes investimentos para você corrigir a inflação, que no Brasil é algo primordial para você quando você está pensando em investir, né? Então, sim, eu acredito que a gente está vivendo mais um dos vários momentos que a gente já presenciou de E oportunidade. Brasil é isso, assim, é montanha-russa mesmo. Não tem muita novidade. A não. assim se vai, né? Tá sempre em crise, A né? turma acha que vai encontrar aqui tranquilidade, previsibilidade, estabilidade. Não vai. Aqui é essa bagunça e dentro dessa bagunça a gente tem evolução. Uhum. Você pega, poxa, acho que até um gancho aqui do podcast de vocês, eu me lembro, assim, quando eu fiz faculdade, no ano 2000, 2001, ninguém falava de empreender naquela época. Uhum. O cara que falava, eu vou montar uma empresa, era visto como louco, né? Qual que era a receita de bolo? Era, poxa, você tem que ter uma boa formação, aí você vai arrumar um emprego numa boa empresa ou no governo, Funcionário público. estabilidade, tal. Cara, o mundo mudou muito e o Brasil acompanhou essa mudança para melhor, né? Então, indo até para o mundo fora da bolsa, mas essa mentalidade empreendedora, que eu acho que é uma coisa que evoluiu muito nos últimos anos, com a mentalidade rentista do outro lado, que é ficar naquele quentinho, gostosinho, conforto da renda fixa, ela é altamente contraditória. E eu acho que isso me força a acreditar de que não tem como a gente continuar com o juro real do jeito que a gente está por muito tempo. É uma distorção muito grande, nenhum país fecha a conta dessa forma, e eu acho que aqui não vai ser diferente. Então, as puxadas de corda, né? Você estressa para um lado, estressa para o outro, mas dessa forma vai encontrando equilíbrio e vai desenvolvendo. E as empresas da Bolsa, assim, você olha empresas que estão em bons setores, a gente gosta também de falar que são as empresas à prova de bala. Tem empresa aí que já passou por trocas de governos das mais variadas, trocas de moeda, insegurança jurídica que não acaba mais, aquela famosa canetada do governo, mudança regulatória. E estão aí, firmes e fortes. Você quer um exemplo? Que é mais do que aquela medida provisória 579 lá, quando a Dilma quis baixar a conta de luz na marra. força, né? Pô, o setor elétrico derreteu. A Eletrobras foi a R$3, Semig virou pó. E estão tudo aí, fortes, pouco endividadas hoje e pagando dividendos fantásticos. Essa época foi bem temerária, não sei se vocês vão se lembrar, mas mexeu com um segmento que é considerado o mais perene, o mais seguro de todos, que é o setor de transmissão. Então, naquela época, a estratégia foi, inclusive, muito criticada, do tipo, olha, não existe segurança no Brasil, nem no setor em que o Barsi diz que é o mais seguro, né? E ele virou e disse, mas eu quero dar um beijo na boca da Dilma, que ela me fez comprar Eletrobras a R$3. Olha, eu não aconselharia. Eu entendo o Tem que raciocínio. beijar alguns sapos no meio do caminho, tá Poxa. bom, Bruno? Mas é um ponto interessante. O setor elétrico realmente ele é um setor muito previsível, né? O pessoal fala até que é um bond proxy, né? Como se fosse quase um título de Exato. renda fixa negociado em bolsa. E por conta de uma canetada do governo, ele sofreu, mas depois voltou a ser o que era. Então acabou abrindo uma baita de uma oportunidade, por isso que seu pai comemorou Exato. nessa ocasião. Então, na visão de vocês, estamos diante de uma oportunidade. Embora, logicamente, existam riscos, a gente não sabe quando vai ser o fundo, né? Podemos estar longe disso. Sim. Mas eu também compactuo com essa visão do momento atual, porque de fato a gente está muito barato. E tão barato e tão pessimista, né? Que é aquilo. Poxa, se não der tão errado assim, já sobe a bolsa.